Alô, alunos, tudo bem? Nossa apresentação de hoje será sobre um pouquinho sobre ângulos e triângulos. É um assunto bem importante para vocês, não poderíamos deixar de dar. Espero que vocês consigam entender e fazer os exercícios com maior capricho, com maior cuidado, olhando porque os vídeos estão sendo feitos para prepará-los para as atividades. Então, eu vou pedir a vocês que prestem muita atenção e procurem, cada vez que tiver alguma dúvida, voltem para o vídeo e vejam a sua dificuldade. A maioria das atividades são baseadas em seu livro didático, então não haverá problema algum. Vamos lá? Vamos trabalhar com ângulos e triângulos. Vejam bem, os ângulos eles aparecem em várias oportunidades da nossa vida. Vejam os gansos. Os gansos canadenses, eles se organizam formando um ângulo. Vejam bem, se vocês prestarem atenção, eles formam um ângulo. Que ângulo é esse? É um ângulo chamado de ângulo, é um ângulo de mais ou menos o que? Vamos por aqui, 30, 35, 40 graus. Tá? E eles voam de uma forma que um pode observar o outro, com exceção do que está na ponta. Quando o que está na ponta se cansa, ele vem para o final e um outro toma o lugar. É por isso que eles vão formando esse ângulo. É uma coisa muito interessante de se ver. Com isso, eles conseguem chegar ao seu objetivo mais rapidamente. Aqui a gente vai relembrar um pouquinho da classificação dos triângulos, que são formados por ângulos. Quanto aos lados, os triângulos são identificados por suas medidas. O triângulo equilátero tem os lados iguais, tem os três lados com a mesma medida. Então, se aqui mede A, aqui também vai medir A, e aqui, consequentemente, também vai medir A. No triângulo isósceles, já muda. Nós temos dois lados com a mesma medida e um lado com medida diferente. Então, se aqui mede A, o lado de cá também vai medir A. E o de cá, B. E o triângulo chamado de triângulo escaleno, ele possui três lados, 1, 2, 3, cada um com uma medida. Uma mede A, outro B, outro C. Esse é o triângulo chamado escaleno. A classificação dos triângulos quanto aos ângulos. Nós temos três tipos. O triângulo retângulo, que possui um ângulo reto, é esse ângulo que forma o quadradinho aqui. O triângulo acutângulo, que é formado de três ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. E o triângulo obtusângulo, que é composto de um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo maior do que 90 graus. Um ângulo é formado por duas semirretas de mesma origem. O que significa isso? Nós temos aqui esse pontinho que é a origem, daqui sai a semirreta A e sai a semirreta C. Entre as duas se forma um espaço, que é uma abertura, chamada de graus. Então, nós temos a origem, o vértice forma um Vzinho,
a semirreta BA e a semirreta BC. E aqui nós temos o valor em graus do ângulo. Então, nós temos o ângulo formado pela semirreta BA e semirreta BC. O vértice, que é o B, e o nome do ângulo, ABC, sendo o vértice B. Aqui é muito importante nós notarmos que, se nós somarmos os ângulos de um triângulo, os 3 ângulos de um triângulo, nós vamos obter 180 graus. É a metade de uma circunferência, que seria 360 graus. Então, se um ângulo mede x, vamos imaginar que aqui seja x, esse aqui seja 75 e esse 50, somando os 3, vamos ter que obter quanto? 180 graus. Então, o x vai valer quanto? 55 graus. A classificação dos ângulos quanto aos graus. Vejam bem, nós temos o ângulo reto. O que é o ângulo reto? É esse ângulo que forma duas linhas retas que se encontram, A, O, C. Ele forma 90 graus. Por que 90? Mais 90 vai dar 180. Ele é chamado de ângulo reto. Depois nós temos aqui o ângulo AOB. Esse é chamado de ângulo agudo, porque ele é menor que 90 e maior que 0. Ele mede, na verdade, aqui 60 graus. Então, ele está entre 0 e 90 graus. É chamado de ângulo agudo. Agora, se ele passar de 90 graus, como é o caso do ângulo AOD, ele vai ser chamado de ângulo obtuso. Todo ângulo maior que 90 graus, é chamado de ângulo obtuso. No caso, esse ângulo mede 120 graus. E o ângulo raso? O ângulo raso é um ângulo que vai do A até o E, ou seja, ele forma 180 graus. Agora nós vamos ver aqui o que são ângulos chamados de congruentes. São ângulos que apresentam a mesma abertura, ou seja, o mesmo valor em graus, apesar de estarem em lugares diferentes. Por exemplo, o ângulo AOB mede quantos graus? 10, 20, 30. E o ângulo COD? 10, 20, 30. São congruentes? São, pois ambos medem 30 graus. O sinal de congruência é essa igualdade com o tiozinho em cima. Esse é o sinal de congruência. Depois nós temos os ângulos adjacentes, os ângulos vizinhos. Eles têm um lado em comum. Vejam aqui, o ângulo AOB e o ângulo BOC. Qual é o ponto em comum que eles têm? A semirreta OB. Eles são vizinhos? Sim, são vizinhos. Então, eles são adjacentes, tendo um lado em comum, que é o OB. E ângulos consecutivos, o que é isso? São ângulos que apresentam um lado em comum, eles podem ser ou não ser adjacentes. Vejam esses dois ângulos aqui, AOC e BOC. Vejam bem, qual é o ponto comum que eles têm? É o OC. Eles têm um ponto em comum? Tem. Então, eles são consecutivos.
Nós temos também os ângulos chamados complementares. Quando nós somamos esses ângulos, eles resultam em 90 graus. Então, são chamados de complementares. Olha aqui, AOB mede 20 graus, BOC mede 70 graus. 20 graus mais 70 graus, 90 graus. Ângulos complementares. E aqui já não são mais complementares, são suplementares. Por que suplementares? Porque eles medem o dobro, eles resultam em 180 graus. Vejam bem, eu tenho o ângulo aqui AOB, que mede 45 graus. E tem o ângulo BOC, que mede 135 graus. Somando os dois, eu obtenho 180 graus. Temos, então, aqui ângulos suplementares. Ângulos opostos pelo vértice. Bom, o vértice está aqui. Se eu cruzar duas linhas, duas semirretas ou duas retas, eu vou ter o ângulo de cima, que eu intitulei A linha, e o de baixo A duas linhas, com a mesma medida. Depois eu vou ter o ângulo B' e B duas linhas, também com a mesma medida. Então, vejam bem, se o A' mede 80, o A duas linhas também vai medir 80 graus. Se o B' mede 100 graus, o B duas linhas também 100 graus. Se eu somar todos eles, eu vou ter uma circunferência completa, que vai dar quanto? 360 graus. Bem, essa foi uma das atividades que nós acompanhamos do livro e desejamos que vocês façam um bom estudo e suas atividades com mais carinho e capricho. Esse vídeo foi todo elaborado nos conteúdos do seu livro, para que vocês possam tirar dúvidas. Foi elaborado por mim e pela professora Ivonete, para ajudá-los e orientá-los nessa nossa luta que está sendo a conseguir entender os conteúdos de 7º ano com maior facilidade. Um grande abraço para todos.